Paz, sou o Diácono Alberto. Estaremos dando início agora à nossa escola bíblica online, Semeando Vidas, na qual estamos estudando sobre as cartas paulinas. E hoje estaremos falando do capítulo de número 4 da carta escrita em 1 Coríntios, né? Na qual o apóstolo Paulo ele estava identificando problemas na igreja de Corinto e também ele estava oferecendo algumas soluções, né, para ensinar aos crentes de Corinto, né, como viver para Cristo em uma sociedade que era corrupta. Porque os verdadeiros cristãos, eles não se misturam, né? E não devem se misturar com o seu meio, o meio em que vivemos, né? E os cristãos de Corinto, eles lutavam contra o meio em que eles estavam vivendo. Eles estavam cercados, né, pela corrupção e por todos os pecados concebíveis. E eles sentiam uma pressão muito grande para se adaptar né, aos ensinamentos do apóstolo Paulo e às boas novas de Cristo, né? E eles sabiam, né, os cristãos de Corinto, eles sabiam que eles eram livres em Cristo. Mas o que essa liberdade significava para eles? Como eles deveriam ver os ídolos e até mesmo a sexualidade? O que eles deveriam fazer a respeito do casamento, das mulheres na igreja e até mesmo sobre os dons espirituais? Eles tinham essas dúvidas e por isso eles levaram essas dúvidas até o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta para eles, né? Como deveriam ver os ídolos, a sexualidade, os dons espirituais. Essas eram mais do que apenas algumas perguntas teóricas. Porque a igreja de Corinto, amigo, querido irmão, ela estava sendo minada pela imoralidade e também pela imaturidade espiritual. Porque a fé dos crentes estava sendo provada no crisol da imoral Corinto. Ou seja, o crisol, ou seja, num forno, uma fornalha, passando pela prova. E alguns deles estavam falhando na prova. Por isso a necessidade do apóstolo Paulo, né, de escrever esta carta, porque o apóstolo Paulo, ele ouviu falar das lutas de Corinto, e quando ele escreve esta carta, era para tratar dos problemas daquela igreja. Ele precisava sanar as divisões que estavam ocorrendo na igreja de Corinto e responder às perguntas dos crentes daquela cidade. Ou seja, né, como estudamos aqui na aula passada, era uma grande cidade, né, da Acaia. Era uma importante cidade da Acaia, Corinto. Então, ali existiam crentes de todas as etnias, tipo, cor, credo, e o apóstolo Paulo precisava colocar eles com conhecimento de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele confrontou o povo em relação ao pecado, a necessidade de uma ação corretiva e de ter um claro comprometimento com Cristo. O apóstolo Paulo, ele se dirigiu imediatamente à questão da unidade. Ele enfatizou nesta carta aos Coríntios
a mensagem clara e simples do Evangelho, em torno da qual todo crente deve se reunir. Devemos nos reunir junto a Cristo. E ele explica nesta carta aos Coríntios, 1 Coríntios, o papel dos líderes da igreja e os exortou a eles crescerem na fé. Porque o apóstolo Paulo, então, ele lidou com um tema que era polêmica, a imoralidade de certos membros da igreja e com questões litigiosas, né, entre eles. O apóstolo Paulo também pede nesta carta, né, que os membros da igreja eles exercitassem a disciplina com relação às questões internas, né? E pelo fato de muitos serem os problemas da igreja de Corinto e eles envolverem a sexualidade, né, devido à prostituição, à imoralidade, serem comuns naquela época ali, naquela cidade, os casamentos em Corinto estavam sendo destruídos. E os cristãos, eles não estavam certos de como eles deveriam agir. Por isso o apóstolo Paulo, ele deu respostas práticas em relação à questão da carne, né, sacrificada a ídolos. O apóstolo Paulo sugeriu que demonstrasse, né, um comprometimento completo com Cristo. E sobre a adoração, o apóstolo Paulo explicou cuidadosamente o papel das mulheres, da ceia do Senhor e dos dons espirituais. E nesta carta que nós vamos estudar agora, 1 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando dos ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Acompanhe comigo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se-nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco me dá de ser julgado por vós, por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. E ele continua no versículo de número 6, né, falando sobre a vanglória dos coríntios, a humildade e a autoridade que tinham os apóstolos. Ele fala no versículo de número 6, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido?
E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houvera recebido? Já estás fartos? Já estás ricos? Sem nós reinais? E provera a Deus reinasseis, para que também nós reinássemos convosco? Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós fracos, e vós fortes, vós ilustres, e nós vis. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente, temos chegado a ser como um lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Porque esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os caminhos meus em Cristo, como por toda parte eu ensino nas igrejas. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Nesta carta, queridos, o apóstolo ele está falando sobre os ministros, dispenseiros, humildade, e o que ele tem a ensinar no capítulo 4, o versículo 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se-nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Queridos, o apóstolo Paulo, ele exortou os coríntios a pensarem sobre ele, o apóstolo, sobre Paulo, sobre Pedro, também sobre Apolo. Mas pensar de uma forma como meros servos de Cristo, não como
o dono da verdade, né? Mas sim como servo de Cristo, a quem foram confiados os mistérios de Deus. Um servo, ele faz o que o seu Senhor lhe manda fazer. E é o que nós devemos fazer. Fazer o que Deus nos ordena na Bíblia Sagrada, queridos. E por meio do Espírito Santo. A cada dia, Deus faz com que nós deparemos com diferentes necessidades e oportunidades que nos desafiam a fazer o que nós sabemos que é correto. Isso é em todas as igrejas, na nossa vida secular. Devemos fazer o que é correto, o que a Bíblia nos ensina. No versículo de número 5, o apóstolo Paulo faz aqui uma observação também aos Coríntios. O que ele diz nesta carta? Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Ele sintetiza esse versículo de número 5, dizendo que é tentador julgar os companheiros cristãos, avaliando se são ou não bons seguidores de Cristo. Quantas vezes julgamos pessoas, se elas são boas seguidoras de Cristo? Crucificamos Jesus quase todos os dias, apontando os erros dos nossos irmãos. Querido, mas somente Deus, Ele conhece o coração de uma pessoa e Ele é o único que tem o direito de nos julgar. E por isso, o apóstolo Paulo estava fazendo uma advertência aos coríntios. E essa advertência que ele fez aos coríntios também serve para nós nos dias de hoje. Nós devemos confrontar, sim, aqueles que estão em pecado, mas não devemos julgar quem é o melhor servo ou não de Cristo. Não. Devemos julgar, não, aquele lá toca bateria, canta, louva, varre, lava. Não. Devemos julgar quem é melhor servo de Cristo. Porque quando nós julgamos alguém, nós consideramos-nos invariavelmente melhores. Ah, não, aquele é melhor do que o outro. E diz o apóstolo Paulo, nesse versículo 5, que isso é um ato arrogante. No versículo 6 e 7, né, o apóstolo Paulo vai dizer aqui na Bíblia Sagrada, falando sobre a vanglória dos coríntios, a humildade e a autoridade de todos os apóstolos. Ele vai falar aqui no versículo 6, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo. Ou seja, todos os ensinamentos que ele aprendeu, ele estava aplicando para a vida dele e para a de Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Né? O que o apóstolo Paulo estava falando? Não, Pedro é melhor que Apolo. Apolo não é melhor que Paulo. Né? Isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui nesse versículo 6 e 7. Porque é fácil nos afeiçoarmos a um líder espiritual. Eu amo meu pastor. Pastor Edmilson, gente muito boa, né? Nós somos
humanos, nos afeiçoamos às pessoas. E quando alguém nos ajuda, é natural nós nos sentirmos leais a tal pessoa, né? Muitos não pensam dessa forma, como o apóstolo Paulo está colocando essa visão aqui. Muitos falam mal do pastor, falam mal da igreja, né? Mas é fácil nós nos afeiçoarmos ao nosso líder espiritual. Principalmente porque ele está sempre nos ajudando, né? Nos trazendo palavras de salvação. Por isso, nada mais justo do que sermos leal a esta pessoa. Mas o apóstolo Paulo, ele nos adverte contra a atitude de nos orgulharmos dos nossos líderes favoritos, né? Ainda bem que na minha igreja, né, nós temos ali o pastor, alguns diáconos, né, mas não vejo essa divisão na igreja Semeando Vidas. Não, eu vou ficar com aquele lá porque ele ensina melhor. Não. Ali todos estão sendo capacitados pelo nosso pastor para que a gente possa andar em conjunto, uníssonos, né? Todos no mesmo tom. Mas ele está advertindo aqui nesse versículo 6 e 7 de nós nos orgulharmos e termos líderes favoritos. Porque isso pode levar-nos a causar divisões na igreja. Qualquer líder espiritual verdadeiro é um representante de Cristo. E nada tem a oferecer que Deus não lhe tenha dado. Não deixe que a sua lealdade cause dissensão, calúnia ou rompimento de relacionamento. O apóstolo Paulo pede para que nós tenhamos certeza de que a nossa lealdade mais profunda ela seja dedicada somente a Cristo e não aos seus agentes. Porque somos humanos, né? Os líderes espirituais são humanos e nós devemos nos dedicar a Cristo. Aqueles que passam mais tempo debatendo a respeito da liderança da igreja, né? Deveriam perder ou ganhar mais tempo declarando a mensagem de Cristo. Né? Em vez de ficarmos discutindo, não, o pastor A, o pastor B, o líder tal, o diácono tal, o presbítero tal, não. Devemos nos dedicar à mensagem de Cristo. Devemos ter a mente dele. Os coríntios, querido, eles se dividiram em vários grupos. Cada um seguindo o seu pregador favorito. Olha que benção, né? Ter um pregador favorito, exclusivo. Paulo, Apolo, Pedro e até mesmo outros. Porque cada grupo, ele realmente acreditava que o seu líder favorito era o único a ter a verdade completa, né? Era o que a igreja de Corinto pensava. E desta forma, eles se sentiam espiritualmente orgulhosos. Até que vem o apóstolo Paulo e os adverte que não ostentassem sua afeição por um pregador em particular. Isso porque cada pregador era simplesmente um humilde servo que já havia sofrido por proclamar a mesma mensagem da salvação, que é em Jesus Cristo.
Nenhum pregador da mensagem de Deus tem uma posição superior a outra. Não. Nenhum pregador tem uma posição diferente, superior a outra. Não. São pregadores do Evangelho. Isso que o apóstolo Paulo está falando nesse versículo de número 6 ao 13. Acompanhe comigo. Versículo 6 ao 13. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, né? E continuando no 10. Nós somos loucos por amor de Cristo. E vós, sábios em Cristo, nós fracos, vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. O apóstolo Paulo, nesses versículos de 6, né? Ele fala que a mensagem de Deus, nenhum pregador é melhor do que o outro. Todos têm o mesmo valor, que é pregar o Evangelho. Porque o apóstolo Paulo, ele estava chamando a atenção para o seu papel especial como pai espiritual dos crentes de Coríntios. Em uma tentativa de unificar a igreja, o apóstolo Paulo, ele apelou para seu relacionamento com eles. O apóstolo Paulo falou que era pai deles na fé. E ele quis dizer que era o fundador daquela igreja. Por ter fundado a igreja, ele podia se confiar de que ele tinha o melhor interesse em seu coração. E suas severas palavras eram motivadas pelo amor. E o apóstolo Paulo, ele corrige a igreja de Corinto como, um bom pai. Porque o pai que corrige é porque sente amor pelos seus filhos. No versículo 15, ele diz: porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele fundou a igreja, ele trouxe os ensinamentos das boas novas de salvação para a igreja de Corinto, mas agora estava vendo ali essas dúvidas da igreja, como eles deveriam se comportar como crentes. E o apóstolo Paulo, ele disse, aos coríntios que eles deveriam seguir seu exemplo. Tem dúvidas sobre sexualidade, sobre dons espirituais? Aí o apóstolo Paulo, no versículo de número 16, diz que eles devem seguir o exemplo deles, não de outros. Admoesto-vos, portanto,
a que sejais meus imitadores. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Que eles deveriam imitá-lo, que eles deveriam segui-lo. Ele podia fazer essa declaração porque o apóstolo Paulo, ele andou com Deus. E ele despendeu tempo, ou ele investiu seu tempo com a palavra de Deus e também com a oração. O apóstolo Paulo estava muito ciente da presença de Deus em sua vida, em todos os momentos. Deus era um exemplo de Paulo. Por isso, a vida do apóstolo Paulo, ela poderia ser um exemplo para os outros cristãos também. O apóstolo Paulo não estava esperando que os demais crentes imitassem tudo o que ele fazia. Não. Mas ele esperava, né, que os crentes de Corinto imitassem certos aspectos de suas convicções e conduta. Porque o que ele esperava dos coríntios é que eles vivessem de acordo com o padrão de Cristo. No versículo 17, ele vai dizer que Timóteo viajou com ele. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Queridos, Timóteo, filho da fé de Paulo, viajou com ele nessa sua segunda viagem missionária e foi uma pessoa importantíssima no crescimento da igreja primitiva. Provavelmente, queridos, Timóteo não tenha sido o portador desta carta à igreja de Corinto. Não foi ele que levou a carta. Tudo indica que ele tenha chegado à cidade logo depois desta carta. O apóstolo Paulo enviou essa primeira carta a Coríntios, depois chegou Timóteo para esclarecer. A sua tarefa era verificar se o conselho que o apóstolo Paulo, né, ele tinha enviado através da carta, né, ele deveria retornar até o apóstolo Paulo, levando para o apóstolo Paulo um relatório referente, né, ao progresso, dizendo a respeito do progresso que a igreja de Corinto estava alcançando. Essa era a missão de Timóteo, indo até Corinto. Ver como é que as coisas estavam acontecendo lá e relatar tudo ao apóstolo Paulo. No versículo 18, o apóstolo Paulo trata aqui de um assunto bem interessante. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em virtude. O apóstolo Paulo, nesse trecho de sua carta, ele estava dizendo que algumas pessoas, elas falam muito sobre fé. Mas isso é tudo que elas fazem. Falar. E essas pessoas,
elas podem conhecer todas as palavras certas que elas tendem a dizer, mas sua vida não reflete, né, o poder de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, nesse versículo, de número 18 a 20. As pessoas falam muito sobre fé. Mas a sua vida, ela não reflete o poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que o reino de Deus, ele deve ser vivido. E não apenas discutido. Não temos que discutir o reino. Temos que viver o reino. Porque, queridos, existe uma grande diferença entre conhecer as palavras certas e viver de acordo com elas. Nós não devemos ficar contentes por termos as respostas corretas a respeito de Cristo. Devemos deixar a nossa vida mostrar que o poder de Deus está realmente operando em nós, né? Não ficarmos falando e discutindo Cristo, mas a nossa vida deve ser exemplo. Não se sabe se Paulo, né, ele retornou a Corinto, mas é provável que sim. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, ele escreve que deliberou não ir mais a esta cidade em tristeza, fazendo supor que Paulo havia tido anteriormente um confronto doloroso com os crentes de Corinto, né? E nesta carta, o apóstolo Paulo, ele acabara de explicar aos membros de Corinto o papel no evangelho de todo missionário. Ensinou que a habitação do Espírito está presente nas congregações e que os membros, eles não devem vangloriar-se do que são, sendo sempre humildes e não rogando para si glória alguma. O apóstolo Paulo, ele advertiu dos iníquos que buscam influenciá-los e a evitar suas práticas e imoralidades e filosofias sem sentido dessa época. O ensino do apóstolo Paulo sobre os cristãos carnais, ele mostra que não importa quão espiritual se possa ser, inveja e divisões, isso destrói a obra do Evangelho. Os servos apenas semeiam e regam, mas é Deus que dá o crescimento. Cristo é a pedra fundamental. O mundo não tem sabedoria. A direção do Espírito Santo, sim. Portanto, a loucura para o mundo e para Deus sabedoria. O apóstolo Paulo, queridos, ele chamou os coríntios a reconhecer a responsabilidade daqueles que administram a igreja. Deveriam considerá-los servidores encarregados de transmitir a mensagem de Cristo. Porque todos os cristãos serão testados
quanto à sua fidelidade acerca da loucura da pregação de Cristo e este crucificado. Na loucura de sua pregação, os discípulos de Cristo, eles ilustraram dramaticamente que não tinham feito nada além do que já estava escrito. O apóstolo Paulo decidiu nada saber entre os coríntios, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Porque a igreja não deveria se encher de orgulho em favor de um homem em detrimento de outro homem. Eles deveriam sim se gloriar apenas no Senhor Jesus. Porque quem faz a diferença de outro homem? E o que tens tu que não tenhas recebido? Ora, se tu recebeste, por que te glorias como se não estivesse recebido? O apóstolo Paulo, queridos, ele deu uma resposta teórica nesta carta. Para aqueles que se diziam superiores na igreja de Corinto, quem recebe um dom gratuito não tem que se gloriar. Isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Com forte dose de ironia, o apóstolo Paulo disse a disposição presunçosa dos cristãos de Corinto. Pergunta se eles se tornaram ricos, como se a glorificação deles estivesse completa e eles já estivessem reinando, sendo reis, não nesta vida, mas na eternidade. Em parte, queridos, o apóstolo Paulo desejava que tudo isso fosse verdade. Que todos os cristãos já deveriam estar reinando em Cristo. Porque todos os cristãos estão destinados a reinar em Cristo. Eu finalizo dizendo que o apóstolo Paulo, ele apresenta um contraste alarmante, provavelmente como uma advertência à igreja de Corinto. Os apóstolos, eles foram apresentados como loucos ao proclamar fielmente o evangelho, ao passo que os coríntios, espiritualmente imaturos, eram loucos, fugindo do ostracismo, da dificuldade e da perseguição. Em suma, parece que os coríntios estavam andando como os homens e não mais como seguidores de Cristo. Amém? Que Deus te guarde, que Deus te proteja, te dê uma noite de sono abençoado, em nome de Jesus. Amém.